Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Café com Psicanalista. Eu, Elias Silva, te acolho e muito obrigado, viu? Obrigado você que já é inscrito aqui no meu canal, você que já é inscrito, já compartilhou, você que já ativou o sininho, então tudo isso vale para quem já é e caso você não seja, por favor, então siga, ative o sininho, tô aqui com o meu café, com o meu caderninho de sempre. Esse episódio que hoje eu trago, esse café que eu trago aqui hoje, é um café, acho que vocês vão, acho que tem muita coisa, vocês vão gostar muito. Quando a gente fala de história, fala de escolha de vida, de decisão, faz muito sentido para todos nós. Isso é muito humano. Então, essa minha convidada, né, já dando um spoiler aqui, uma convidada, conheço, não tem alguns anos, não tanto tempo, mas é alguém que tem uma história muito interessante para contar. Tá aqui então, seja muito bem-vinda, Laodiceia. Olá, Elis, boa noite, que prazer, obrigada. Prazer, É, Laodiceia, né? Laodiceia, com Tá. U. Com U. Então, Isso, Laodiceia daqui a pouco ela vai falar de onde ela é, né? Toda a sua sim. história. Mas vamos começar do nome, né? Laodiceia. De onde vem esse nome? Laodiceia, minha família é uma família evangélica, né, cristã, então, Apocalipse lá, sétima carta, Igreja de Laodiceia, Laodiceia, tem a igreja de Igreja de Laodiceia. Laodiceia, Verdade, eu não lembrava. isso, da Ásia. Então seja bem-vinda, Laodiceia. Fala um pouquinho de você, de onde você é. Nós estamos gravando aqui em Goiânia, que é a sede aqui do Instituto Self, onde a gente grava o podcast. Mas e você? É de onde? De onde você veio? Fala aí. Então, sou Laodiceia, como a gente falou, né, Laodiceia Domingos Ferreira, é, sou mãe, sou filha, sou mulher, né? Quando a gente fala sou mulher aí, não é, é o feminino da coisa, né? Toda essa feminilidade. Sou paranaense. Sou Paranaense. paranaense de Campo Largo, que é uma região metropolitana da capital, Curitiba, né? Mas tenho filhos que moram aqui, então por isso estou sempre aqui em Goiânia. Paranaense. Então, vocês já viram aqui, tá aqui a plaquinha do Self. E você conheceu o Self, né? Você conheceu Goiânia e depois conheceu o Self. Depois vai falar um pouquinho da sua... Sim. De onde você conhece o Self. Mas vocês já viram que ela falou aqui do feminino, né? E eu fiz questão de trazer a Laodiceia hoje para contar essa história, né? A história de vida dela lá do Paraná, mas que com o passar, não tem muito tempo, ela conhece o Instituto Self, já conhecia a psicanálise, óbvio, e aí fez algumas escolhas na vida, né? Mas aí me fala o que a Laodiceia já fez, trabalhou, sei que é muitos anos de trabalho aí. É, eu costumo falar que é uma jornada muito grande, né? Que eu já passei, que eu já galguei aí até hoje. Eu já fiz de tudo um pouco. Me casei muito cedo, com 15 anos já estava casada. 15 15 anos. anos é uma questão religiosa, Cultural, né? né? Cultural, tem tudo a ver com isso. Me casei muito cedo e fui muitas vezes mãe. Sou mãe, sou mãe de 7, né? 6 filhos que nasceram aqui do meu ventre e um que nasceu do meu coração. 7. Um deles partiu muito cedo, né? Menino, são 5 meninas e 2 meninos. O mais velho, que era um menino, já foi embora, está lá no céu. E foi uma trajetória assim de ser mãe, né? De passar da criança, da adolescência, eu acredito que eu nem tive adolescência, né? Porque foi 15 direto anos. para uma maturidade assim muito precoce, eu acredito. E fiquei casada há 14 anos e depois veio um divórcio, né? E depois desse divórcio eu vivi o feminino de luta, porque a mulher ela é poderosa, sabe? Criar todos esses filhos praticamente sozinha, sendo mãe sola, é uma luta diária, de muita garra. E a gente vai batalhando. Como eu me casei muito cedo, eu não tinha nem terminado o ensino médio na época, né? E eu fui fazer isso depois. Depois do Depois divórcio. do divórcio, depois de separada, né? Porque Com um havia monte de aí, filho. com um monte de filho, porque daí tinha essa cultura que mulher era ter filhos, cuidar da casa, né? Cozinhar, lavar e passar, né? Não se admitia muito essa coisa. Cidade pequena, né?
Aí eu voltei aos meus estudos, fiz aí um supletivo e logo as minhas filhas mais velhas já estavam terminando o magistério, que a gente chamava, e já indo para faculdade, as duas mais velhas, e as outras todas encaminhadas também. E aí elas que me incentivaram muito. Não, mãe, você tem que fazer, vamos lá. Aí uma delas estava fazendo um vestibular para administração. Aí eu fui junto, vamos embora, vamos embora. Foi junto com a filha. Fui junto com a filha, vamos fazer, vamos ver, mas aí já faziam 25 anos que eu não estudava, não tinha cursinho, não tinha nada. Aí eu resolvi fazer, vamos. Fui e passei. E a minha filha não passou, e aí Nossa. foi dolorido. Não consegui nem comemorar, sabe? Foi dolorido, porque era muito. Passar no vestibular naquela época era, Sim, e né? a mãe não pode, inclusive, E a permitir ser mãe. feliz se o filho tá Não. triste, né? Aí comecei a cursar e não me encontrei, sabe? Eu falei, não tem nada a ver comigo isso. Matemática nunca foi meu forte, o que que eu estou fazendo aqui? Aí dei uma parada e as meninas novamente, não, mas você não vai parar, né? As mais velhas. E aí eu fui na mesma universidade que elas estavam já cursando, elas já estavam cursando. Escolhi lá um nome que eu achei bonito, para falar bem a verdade. Escolheu pelo Ó, nome. estudos sociais, deve ser legal. Vou fazer estudos sociais. E foi. Fiz novamente, Passou passei novamente. novamente e cursei, né? Fiz o curso. Não foi fácil, porque nessa época eu tinha ainda uma filha minha pequena, trabalhava num comércio, né? Porque quando eu me separei não tinha profissão nenhuma. Eu não tinha profissão nenhuma. Aí trabalhei como vendedora, nós temos uma rede muito grande de louça, porcelana lá, foi meu primeiro trabalho. E depois eu comecei a trabalhar no comércio e comecei com o meu trabalho como, assim, caiu de paraquedas, porque eu sempre gostei de arrumar coisa, de decorar, sabe? E as pessoas já antes, vai, você arruma para mim aqui, arruma minha casa, ajuda no casamento. E foi aí que eu comecei a questão de decoração e trabalhei aí com locação de traje, decoração de festa, 15 anos, casamentos. E Organizar aí festa. organizava festas. E fui aumentando sempre, sabe? Aí eu já fazia casamento, já celebrava, fazia o cerimonial, e foi muito envolvimento, assim. Mas mesmo assim, ainda eu ia à noite para a faculdade, deixava uma das meninas pequena. Não foi muito fácil, não foi muito fácil. Mas era uma coisa, sabe, Elias, que eu tinha dentro de mim, que eu tinha que provar para mim mesmo que eu era capaz, sabe? Porque eu conheci, como minha cidade era uma cidade pequena, eu via meus amigos, doutores, médicos, advogados, e eu não tinha entendido que ser mãe, ser dona de casa era brilhante, era maravilhoso, que eu não devia me envergonhar daquilo. Mas Tinha nessa época vergonha? eu tinha. Até quando eu ia assim, fazer matrícula das crianças, tudinho, pergunta, ai, qual que é a tua profissão? Ai, do lar. Eu sentia que aquilo era muito pouco para mim. Falei, não, mas do lar, que a do lar não era nada. E teve que passar muito tempo para entender que ser do lar é muito alto, é um andar muito alto na vida da gente, né? Inclusive, você trazendo esse tema aí, eu acho que é interessante a gente. Acabou de ter o Enem agora, 2023. Sim. O tema da redação, não sei se você viu qual Não que é. vi, não vi. É a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher no Olha, mundo. olha. Então tem tudo a ver com o que você Tem está tudo a falando. ver, tem tudo E a aí o ver. Enem trouxe como tema central isso, ou seja, esse trabalho de cuidado que a mulher faz, isso aí que você está falando mesmo, Uhum. o processo de invisibilidade, né? Que ninguém olha, o sistema não olha. Então é isso mesmo que você experimentou. E a gente É como demora se fosse muito para entender. nada. É como se fosse nada. A gente não é Exato, nada. Aí o que que você faz? Eu limpo a casa, eu cuido da casa, eu cuido das crianças. exato. E é muito trabalho, né? Graças a Deus, hoje em dia, isso está muito, né, mais reconhecido, mais Você valorizado. acha? Eu acho que já tem. Não, né, 100%, infelizmente, mas eu acho que já estamos em Que até 40% mesmo por aí, causa do tema da redação 50%. já declara que, da UENEM já declara que o tema Ainda está muito em debate, né? precisa. Aí vem muita questão que eu vejo, né? O machismo ainda
impera muito forte, né? De só a mulher que pode limpar, só a mulher que pode lavar, Sim, né? sim. Apesar da gente estar indo trabalhar para fora, né? Ter essas jornadas de trabalho dupla, tripla, Exato. e não ser tão valorizada, né? E eu acho que esse empoderamento agora da mulher, né? Se tudo que é demais, está errado. Eu até vi um comercial de se é demais, alguma coisa está errado. Uhum, Que maravilha que está sendo consertado. Tá uhum. fraco, tá pouquinho, mas a gente está no caminho. Eu acho que as lutas estão aí. E aí É, você fala muito desse feminino, né? Até mesmo daqui a pouquinho você vai falar da psicanálise, mas sim, você fala, eu casei muito cedo, ali, 15 anos. Como que você avalia ali, vamos colocar as duas realidades comparando, né? sim. Isso alguns anos atrás, né? Quantos anos atrás? Muitos anos atrás, quando você casou pela, 50 né? anos já, Elias. Já? Sim. Olha só. Então, imagina, 50 anos e hoje. Você acha que olhando hoje, alargando o horizonte, você acha que continua da mesma forma esse peso social, cultural sobre a mulher que precisa casar, a mulher que precisa construir a família? Ainda tem, né? Não com o mesmo peso, claro. Claro que não é com o mesmo peso aí de 50 anos atrás. Mas ainda tem, ainda em questões muito culturais, né? Ainda existe na muitas religiões ainda, né? Essa cultura religiosa, eu acho que ainda tem muita questão de casar muito cedo, de ser mãe, né? Às vezes interpreta de uma forma errônea, né? Muita coisa que está na Bíblia lá, né? Então, eu acho que nós melhoramos muito, mas tem muita coisa ainda para mudar, E muita a coisa. religião, você acha que tem esse influxo aí? Tem sim, tem. Eu, eu, eu tenho uma visão assim que pesa bastante, sabe? Porque, por exemplo, eu nasci num lar. Todos nós somos cristãos, né? Mas A nossa a pessoa cultura, fala a assim: grande ah, eu nasci maioria, num né? lar cristão. Ai, como assim eu nasci num lar cristão? Mas, né, os avós, bisavós, os pais, né, sempre foram evangélicos. Então, é, a gente vive nesse meio, que é um meio é, que procura a santificação. Vamos pôr desse modo, assim, né? E há muita cobrança, sabe, da perfeição. E a gente sabe que não existe, que é impossível. Qualquer meio religioso, qualquer denominação, não é possível, né? E isso Apesar aí de quebra. pregar o ideal ali, né? Ter o Prego ideal. lá o ideal, mas esse ideal aí é bem longe. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente aprender. E eu depois quando eu separei, e antes de eu ir para o comércio, de trabalhar com isso daí, com a questão dos eventos, meu primeiro trabalho foi na enfermagem. É, eu fiz, eu fui fazer enfermagem, Fez né? o curso técnico. Fiz curso técnico, porque aí minhas filhas precisavam estudar, e eu trabalhava em 2 hospitais. Foi uma época difícil, assim, de dormir 4 horas por dia, né? Eu trabalhava num hospital uma noite, pela manhã ia estudar, e daí da 1 às 5 eu dormia, né? Graças a Deus, assim, Deus me presenteou com filhas maravilhosas, sabe? Porque todas, de alguma forma, sempre me incentivaram, sempre querem mais. Mãe, não, mãe, você não fica aí, mãe, mais. E quando eu voltei para casa, eu voltei para casa da minha mãe, porque você volta com tantos filhos assim, sem trabalho, sem Com nada. 7 Na filhos. época, não, porque já tinha falecido o primeiro, né? E o Vinícius tinha 1 aninho, que eu tinha recém-adotado o Vinícius. Uhum. O Vinícius era o bebezinho, e eu não tinha nem condição financeira, né? Então, eu tinha que trabalhar muito, muito, muito para poder, né? Mas tinha o apoio da mãe. A questão de voltar para casa da mãe. Eu voltei a ser a menina dela de 15 anos. Voltei a ser E irmã você. das minhas filhas. Eu acho que é por isso que teve muita essa interação, assim, mãe, vamos estudar, mãe, vamos fazer. Porque eu sabia dos segredos dela, elas contavam muita coisa que não dava para a avó saber, né? E como eu tinha liberdade de contar muita coisa minha. Às vezes as pessoas acham, ai, que mãe e filha não tem que ter liberdade. Eu tive muita liberdade com minhas filhas, né? Teve coisas que não foram boas, lógico, claro, né? Mas aí a gente ficou muito, muito ligada, e essa versão de Lacan aí, de que a mãe abocanha, eu acho que foram os filhos que me abocanharam. Fui abocanhada, né? E a gente, eu trabalhei um tempão assim, para depois só me dedicar
a loja, né, o comércio. E peguei meu diploma na faculdade, foi uma festa linda. Assistência social. Não, serviço social não. Serviço Minhas filhas social. mais velhas são doutoras em serviço social. Eu fiz estudos sociais, Estudos que hoje em dia sociais. já não tem mais. Estudos sociais é história e geografia. Ah, tá. Você falou para mim era serviços sociais, então não, é É estudos estudos sociais. sociais. E continuei na loja porque é o que demandava mais valor, né? Me remunerava melhor e dava para a gente viver de uma forma mais digna. E aí o diploma da faculdade era assim um troféu mesmo, foi um troféu para mim, para ficar lá. E eu sempre gostei muito de escrever, sabe? Eu sempre fui muito romântica, muito escrever poemas, Escreve poesia? escrevo muito. Tem já um livro aí prontinho, outro já estou terminando. Sempre foi. Foi uma coisa que foi muito barrado lá na época do primeiro casamento, sabe? Que era questão muito social e Cultural, né? cultural da época. Do Não lugar da podia, mulher, né? mulher não podia, mulher que escrevia. É uma bobagem isso, né? Mas, infelizmente, isso era dessa forma. E aí, depois disso, eu consegui escrever mais, falar mais, né? Porque eu li uma vez que as pessoas, quando estão sofrendo, elas escrevem mais, né? Todo poeta é um sofredor. Né? Quando ele está Exato. muito feliz, está amando, está tudo beleza, ele não tem muita coisa que escrever, porque ele está vivenciando. Então, quando ele está nessa falta, é a época que ele escreve mais. A Adélia Prado fala isso. A Adélia fala que o poeta é esse ser humano que sente muito, né? Palavreando ela fala isso, que o poeta sente, o poeta coloca pra fora, né? Sim, E pela escrita, né? pela E escrita. aí, desde lá do início, essa visão da mulher, eu percebo que a mulher muito que vai batalhar, que tem a sua invisibilidade, pegando o tema do Enem agora, Sim. né? A invisibilidade da mulher. E como que, continuando a história, você fez o primeiro curso, foi trabalhar, e quando você conhece a primeira, veio falar em psicanálise, que aí logo eu quero fazer você chegar aqui no Self, como você chegou, Ai, inclusive falando do tema de um trabalho que não, você apresentou, a acho que foi. psicanálise chegou até mim de uma forma assim fantástica, sabe? E muito pessoal. Eu fui uma pessoa que eu sempre achei que eu ia dar conta de tudo, porque eu tinha que dar conta, nunca quis fazer terapia, nunca gostei de nada disso. Quando falava, precisa de terapia, eu não quero, não quero saber disso, cada um que resolve, eu resolvo meus problemas, aquela coisa. E uma das minhas filhas foi para essa área. Foi para essa área e eu via ela estudando, e eu via ela palestrando, e eu via ela se movimentando, e eu ficava curiosa, sabe? Nossa, não é que dá certo, não é que é isso aí. E houve muita transformação, muitas transformações assim entre a gente, entre o convívio depois da psicanálise. Aí veio a pandemia, né? Veio o Covid, foi uma época, eu falo que nessa época da pandemia muita coisa florou na minha vida, né? Existem muitos divisores assim na minha vida. A psicanálise, ela veio nessa época, quando eu comecei, eu assisti uma série que eu nunca tive tempo, sabe, Liz? Trabalhava tanto que eu nunca assistia nem não dava tempo. E aí, nessa época, eu não tinha o que fazer, a loja fechada, o nosso comércio foi o que foi mais, teve mais problema, né? E aí eu comecei a assistir uma série, foi fantástica para mim, e eu me redescobri contando e falando que eu tinha 7 filhos, porque até então eu sempre falava, eu tenho 6 filhos. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? E eu falei, nossa, como que eu nunca falo que eu tenho 7 filhos? Eu tive mais um filho, eles não estão comigo, sabe? Foi uma coisa que começou a mexer muito no meu emocional. E comecei a pintar, busquei a pintura e comecei a falar através dessa pintura. E a Fábio, né, essa minha filha que é psicanalista hoje, doutora em psicanálise, ela escreveu um poema também, porque gosta também, e a minha família toda, todas as minhas filhas têm essa coisa de escrever. E aí ela escreveu um poema lindo que falava sobre as pipas, e aí, através desse poema, eu comecei a pintar, né? Pintei lá, rabisquei, lógico, do meu jeito, da minha forma, mas eu consegui passar. E
E ela começou, mãe, vamos, mãe. Como eu tinha já um trabalho, assim, com as noivas, de sempre estar conversando e estar falando, e ouvindo sempre. Ela falou, mãe, você precisa ouvir mais pessoas. Existem muitas pessoas que precisam ser ouvidas. Vamos embora, vamos lá. E eu tenho 3 filhos, né, que moram em Goiás, casaram com pessoas daqui, estão aqui. Aí, por isso, ela falou, o que você está fazendo em Goiânia, em Goiás, né, tão longe da minha terra? Porque meus filhos moram 3 aqui, aí comecei a conhecer mais a cidade. Uhum. E a Fabiana, como psicanalista, me trouxe, começou a me mostrar esse lado maravilhoso. E foi uma cura, né, muito grande assim, na minha vida, de me reencontrar de verdade, sabe? De saber que eu podia fazer alguma coisa por mim, né? Essas feridas que a gente vai deixando, que parecem incuráveis, mas através da psicanálise eu encontrei muita coisa boa aí. E, e aí me matriculei lá no Self. E estamos aí terminando esse percurso lindo, né? Uma nova etapa aí da minha vida. E isso você tinha, você falou, eu já tinha mais de 50 anos que eu casei, então como que foi falar, não, eu vou começar algo, né? Porque começar a formação em psicanálise, eu lembro de ouvir você falar, nossa, como pode ser uma Uma sexagenária, sexagenária. começar esse Então, percurso, né? O, o que representou isso para você? quando nessa época aí de pandemia, tudo, eu vendi tudo, para não ter perigo de voltar a trabalhar mais com isso. Falei, não, 21 anos trabalhando com isso, não quero uma Ah, recaída. você vendeu. Vende? Não, não quero mais, quero vender tudo. O que eu quero fazer agora? Eu quero uma rede, quero assistir Sessão da Tarde, porque eu Preguiçosa pra gostei, deitar. eu gostei da rede, eu gostei da Sessão da Tarde. Falei, não, é isso que eu quero para minha vida. Perfeito. Aí a Fábio falou, não, mãe, não é isso não é desse jeito. E aí quando eu decidi, não, eu vou para esse caminho, né? As pessoas falavam para mim, nossa, mas você agora que você quer mais? Sexagenária já, começar, aí você vem, ai, mas será que estou tão velha? Não, é isso que eu quero, eu vou fazer. Mas eu ouvi muito, ouvi de casa, de alguns parentes, de amigos, nossa, Foi. tá na hora de você sossegar o facho, né? Que fala muito lá no Paraná. Tá na hora de parar agora, você já fez o que tinha que fazer. Todos os filhos casados, netos, né? Eu tenho 12 netos que já estão aí terminando a universidade também. Mas foi uma coisa assim, foi uma coisa que mexeu muito, que me instigou a recomeçar de novo. Até tem uma frase que eu amo, assim, que em todos esses percalços da minha vida, foi uma coisa que me acompanhou sempre, né? Que o segredo dos que triunfam é começar sempre de novo. Então vamos embora lá, Exato. vamos começar de novo. E foi aí que eu encontrei o Self e estou aí nesse percurso maravilhoso. E aí a possibilidade do recomeço, né? A possibilidade de você olhar para você mesmo e bancar o seu desejo, de falar é isso que eu quero, inclusive se for preciso, eu mudo de caminho. Inclusive se for preciso, eu faço uma conversão à direita e vou para isso, uma conversão à esquerda, eu vou mudar o caminho. Acho que a beleza da vida, isso a psicanálise me pegou muito também nisso. A psicanálise me pega nesse momento onde eu estava mudando a minha vida, né? Deixando a igreja, deixando de ser padre, e aí se a psicanálise entra na minha vida nesse momento de recomeço, né? Como assim recomeçar? Recomeçar sim, né? Acho que tem muito a ver com isso que você falou, por isso que eu lembrei também que a psicanálise chega na minha vida nesse momento do recomeço. Para mulher é uma questão assim que é muito forte, é a questão da estética também, eu acho, porque Uhum. você se olha no espelho e vê cheio de ruga, né? Por mais que teu coração, a tua cabeça esteja lá nos 30, se você começar a olhar muito no espelho, você vai ver que já há 65, né? Não é a mesma coisa. Mas é uma questão de querer viver, eu acho, de querer viver, de querer o novo, de novo, e de novo, e de novo, né? E eu sempre vivi assim, né? Eu vivi a minha vida assim, não. Vamos lá, vamos trabalhar vendendo louça. Não, não é. Ah, você é enfermeira? Não, não é. Ah, faça uma faculdade, você é professora de história, geografia? Não, não. Fica no comércio. E foi o tempo que eu mais fiquei, foram esses 21 anos no comércio. E aí veio uma chance de fazer uma coisa nova. Eu acho que eu sou movida a isso.
Sou movida a isso, a querer sempre fazer alguma coisa nova. Sou bem inconstante, assim, sabe? Em Eu não sei se... sonhos, não é inconstante de começar e parar, não, Sim, mas de mudar, de sempre querer mudar, de sempre querer um de novo. sempre poder abrir uma porta e falar Isso, assim, eu acho que agora eu vou por aqui. é por aí. Mesmo quando eu trabalhava lá no hospital, o dia que eu pedi demissão, graças a Deus, sempre pedi demissão das minhas coisas. Viu? Aí, Você põe o é uma fim, né? Eu coisa não assim que, quero mas não, mais. acabou ciclos, são ciclos, né? E eu lembro quando eu saí, o diretor do hospital falou: Ah, Laudicé, quando você quiser voltar, as portas estão abertas. Obrigado, né? Então é bom você ter essas, né? Você conseguir deixar as portas Sim, abertas. porque você pode Você retornar se encerra, fizer né? sentido. Se fizer sentido, né? Se fizer Mas sentido. eu nunca imaginei entrar, né, nessa área da psicanálise. E como que E, você se vê hoje na psicanálise? Porque você está concluindo o percurso, né? uhum. No Instituto Selfie. É, não sei como que você tá, se já está atendendo, se faz parte do seu desejo. Como que a Laodiceia está diante desse novo? Agora é psicanalista Laodiceia. Tem um certo, assim, de Bancar esse preço, empoderamento, né? bancar, né? Eu já tenho, assim, meu set, já tenho a minha clínica lá em Campo Largo. Tenho que trabalhar muito, porque as pessoas me conhecem, a Laodiceia é decoradora. Na cidade da Laodiceia que faz casamento. E, de repente, olha, agora eu falo, não, hoje eu estou, né? Porque a gente está. Hoje eu Sim, estou psicanalista. Você estava de uma coisa, você vai estando na exato. vida, né? Então Bem hoje eu gerúndio, estou, né? Vou hoje eu estando. estou, né? Estou muito realizada, né? Estou muito feliz. Já tenho lá meus analisando. É muito bom. E aprendi a ouvir, sabe? Porque, sabe, quando a pessoa vem dizer que está com dor de cabeça, eu disse, não, minha dor de cabeça é muito maior. Eu tinha esse costume, minha dor é muito maior, né? Tô Todo esse melodrama, sofrendo. eu tô sofrendo, porque para mim foi muito mais difícil, porque... Então, dá uma onda grande que vem e você aprende, não sou sozinha aqui não, né? Eu não estou sozinha. E Lacan fala lá que a mulher faz, né, da solidão seu companheiro pela aquela questão de querer chamar de seu. Eu vejo assim que a psicanálise eu posso chamar de mim, é uma coisa, um conhecimento que eu posso chamar de meu, que eu posso, olha, isso aqui é meu, eu posso passar para você. Mais ou menos isso, Sim. assim, Você né? falou que foi mãe de 7, Uhum. e aí eu sei, né? Porque nós já tínhamos visto, ela já apresentou um tema sobre mãe. Acho que você tem esse. Agora eu vou te colocar nesse paralelo aí, né? Mãe de 7, depois agora você estuda na psicanálise, tem aquela questão que tudo é culpa da mãe. Não sei se vocês já ouviram. A mãe serve para colocar trauma na criança, e é sobre isso. Isso. E aí, o que que mudou? E se mudou algo na Laodiceia, mãe de 7? Você já tinha experimentado parir essas 7 pessoas, 6, né? 6. E um do coração, Hum. adotou, que François adotou, fala que a gente tem que adotar a É, criança. Então, você já tem esse experimentou tudo isso, viveu os lutos da mãe, as insatisfações de ser mãe, os BOs de ser mãe, e aí vem e estuda a psicanálise que traz esse papel da mãe. O que que você acha que te ajudou, se compreendeu, ou fala, nossa, não tem nada a ver do que eu pensei de ser mãe? O paralelo entre a sua é. realidade e agora, A ser realidade, mãe olhando psicanaliticamente. com esse olhar, eu consigo me sentir livre, sabe? Há uma liberdade muito grande, assim, sabe? É como se saísse um peso, porque todas as frustrações que nascem dos nossos filhos, a gente acha que a gente gerou. Por que que eu não deixei? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não mudei aquilo? Mas se eu não tivesse deixado fazer tal coisa, por que que eu não encaminhei? Então, é quando eu falo que minhas filhas me abocanharam, foi nessa questão de fazer eu voltar a estudar, de fazer eu batalhar, de escrever, né? Foram elas que trouxeram, né? E eu fui abrindo muita coisa para elas. Quando uma das minhas meninas quis ir embora para fora do Brasil, conhecer o mundo com 16 anos, vai, minha filha, esse que você quer, vai. Né? Aí as pessoas vão ser louca, porque não já se viu aquela coisa. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? Consegui todo mundo ter uma formação, como se diz, são todas pessoas do bem.
e nós nunca somos do bem, mas tira um peso muito grande. A psicanálise me deixa mais leve enquanto mãe, né? E entendendo que o meu caminho, além de mãe, acima de tudo, é de ser mulher, né? E eu acho que esse papel eu cumpri, sabe? Então é muito recompensador, assim. Laodiceia, tudo é culpa da mãe? Ah, na minha visão, não. Não, não é culpa da mãe, né? A culpa tem muita culpabilidade aí, mas nem tudo é da mãe, né? É questão econômica, cultural, social, que as mães são inseridas, as histórias que elas trazem, né? Essa repetição histórica de mudanças, que vai se transformando, graças a Deus está se transformando. Então, eu acho que muita coisa vai mudar e vai chegar, eu creio, um momento que ninguém mais vai falar que tudo é culpa da mãe. Eu acho que Mas a nada mãe é não culpa tem da culpa mãe. de nada, Eu, gente. eu acho que não. Eu não vejo assim. Aí eu tenho que achar também, né? Claro, é Porque você. culpa sou eu, né? Essa é a minha visão. Eu acho que a mãe não tem culpa, não. Não Porque é tudo culpa da mãe. você já falou que já estudou esse tema já, né? Sim, já estudei. E para psicanálise, a primeira relação da criança ali é aquela relação quase que simbiótica com aquela mãe, né? Sim. E será que talvez tem que substituir essa palavra, culpa? Será que não é culpa, mas não tem influência essa mãe Eu acho que influência. para Talvez fazer com que eu influência. seja isso que eu sou hoje? Eu acho que cabe esse termo influência aí, porque como que a gente vai culpar uma escolha que muitas vezes o filho teve? Uma Tipo o mãe. quê? Não, uma mãe, a mãe sempre vai querer o melhor para o filho. Vamos olhar dessa forma. A mãe quer que o filho tenha uma boa profissão, que tenha um bom casamento, né, que tenha um lugar muito legal, que seja próspero em todos os sentidos, né? Então, como que você vai culpar a mãe de você não ter conseguido ser essa pessoa que triunfa, que é grande? Se ela existem casos, E o né? afeto? E Ah, o o afeto? afeto, o Porque, afeto é muito importante. então, porque a gente encontra hoje na clínica, nós encontramos na clínica pessoas que ainda vivem isso de uma forma inconsciente, que a pessoa não tem essa consciência, mas ainda vive com quase que aquela voz da mãe, Culpando, né? culpando, que Culpando. falando que ele não vai ser ninguém, ou que eu não te amo. E aí ele traz isso, né? Será que não é por aí que vem essa culpa? Essa, entre Ah, aspas, é né? porque aparece Esse mesmo, né? jargão, né? E aparece mesmo. As maiores questões que a gente encontra mesmo na clínica é a questão, ai, porque minha mãe fazia eu trabalhar assim, porque fazia. Eu mesmo falar, minha mãe fazia eu me casar com 15 anos, né? Minha mãe, né? Por que que não me proibiu? Porque, Então, por entendeu? quê? Culpa Por dela ou quê? não? Culpa de onde ela veio, de como ela foi inserida, do que ela passou. Hoje nós falamos aí na questão do complexo de Édipo, né? Talvez ela não tenha tido, não tenha passado, não tenha se firmado, não tenha tido aquele outro castrador na vida dela, e foi o que ela trouxe, era o que ela tinha para trazer para mim, né? E eu acredito que eu consegui passar por isso melhor, para poder passar para os meus filhos não sentirem toda essa culpa. E mesmo assim tem, mesmo assim tem. É, é entre o amor e o ódio. É essa coisa que está lá juntinha, né? Uhum. É o amor e o ódio. Na mesma hora, você vê os adolescentes que odeiam a mãe, né? Você vê as meninas, é porque eu odeio, porque ela não quer isso, porque ela... ao mesmo tempo ela é apaixonada pela mãe, ela quer ser a cópia da mãe, ela quer fazer, né, tudo que a mãe faz, se espelha na mãe, como a Acolhida. mãe como a mãe também, né? Então, quando a mãe tem esse narcisismo lá primário, lá, essa questão do Édipo que nós aprendemos, tanta coisa que nós discutimos, então não se pode culpar uma pessoa pelo que ela não passou, por momentos, ela por essa castração que ela não passou, né? Eu acho que todos, né, devíamos, e é o que nós fazemos na psicanálise, vamos lá saber o porquê, o que aconteceu, por que essa minha mãe fez isso comigo, o que aconteceu com ela, eu teria que saber o que aconteceu com ela,
para daí a gente vir contando a história e tentando mostrar para o paciente, para a pessoa, para o filho, qual foi a história, qual a história que tem por detrás de tudo isso daí. Eu acho que a psicanálise é isso, sabe? Você abrir lá esse baú e tentar jogar para fora todas aquelas coisas que estão lá cheirando a naftalina, né? E pegando e jogando. Ó, esse foi da avó, esse foi da bisavó, esse que fulano. E tirando e tentando definir. Por que essa pessoa fez esse vestido tão lindo de renda e está aqui jogado aqui no fundo do baú? Vamos abrir ele, vamos ver se nós não conseguimos remodelar, fazer uma coisa nova que hoje é um trapo na minha vida, que hoje talvez está lá jogado, trazer, reconstruir, fazer de novo. Então, eu acredito assim, que essa culpabilidade é uma coisa que nós temos que aprender. E a mulher vai ter que ir aprendendo, porque a mulher, ela existe entre as mulheres muita uma quer ser igual à outra, muita competição. A competição, mas cada uma tem o seu gozo, né? Cada uma tem, mas tem a competitividade, mas elas são muito, no final elas acabam sendo muito unidas, né? E elas acabam entendendo que para cada uma tem um espaço. Então, a partir do momento que elas entendem, né, tanto mãe como filha, que cada uma tem o seu lugar enquanto mulher, eu acho que essas coisas, né, essas arestas, às vezes muito profundas, elas vão sendo dissipadas, né? E o menino talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade, porque aí vem a questão do falo, da adoração, né? De como o pai foi, ou esse outro que esteve na vida dele. É muita coisa para a gente pensar, né? Muita coisa para Então, processar. é muita coisa para processar. Mas eu acredito, sim, e torço, né? Para que não haja culpabilidade, para que possamos no decorrer da nossa vida, irmos acrescentando e aprendendo que nós somos, né, o que nós queremos ser. Talvez a grande questão aqui é entender que substituir a palavra culpabilidade, né, por responsabilidade. Isso, é isso que eu falei, querer Assumir ser. a responsabilidade de ser gente, assumir a responsabilidade das faltas, daquilo que faltou, mas se abrir a possibilidade desse revisitar a sua história, saindo desse lugar de vítima, porque a culpabilidade nos coloca como lugar de vítima, né? Sempre E vítima. você trouxe aqui, você falou assim, antes eu olhava, não vou fazer terapia, não vou fazer análise, né? Isso é muito comum escutar. Mulheres, homens, e o que você fala? Hoje você já faz a sua análise, né? Hoje você Sim, está na sua faço. análise pessoal, no seu processo analítico. O que talvez hoje a Laodiceia, depois desse percurso, dessa jornada, né? Quando, eu não gosto de fazer terapia, não gosto de fazer análise, o que você falaria para essa pessoa? Vale a pena fazer. Olha, é muito importante. Assim, um exemplo bem pequenininho foi quando agora, né, no dia do seminário, estava chegando o meu momento da apresentação e a gente fica muito tenso, né? Eu preciso entregar alguma O seminário é o coisa. trabalho, É um dos nosso trabalhos trabalho que a que nós gente fez tivemos aqui no agora. Self. E aí, por coincidência, o meu terapeuta estava lá e eu estava muito angustiada. Eu falei, nossa, porque eu também tinha pessoas que estavam lá para assistir filhos, netos, aquela coisa toda, né? Eu falei, nossa, eu preciso entregar, né? Eles precisam entender pelo menos o que eu estou falando, né? E aí coincidiu que o meu terapeuta levantou, né? Que ele era um dos professores lá, levantou para falar. E eu comecei a ouvi-lo, e aquilo foi me acalmando, impressionante. Foi me acalmando, os joelhos ficaram tranquilos. Eu falei, é isso aí, eu vou entregar o que eu tenho que entregar. Por quê? Isso me veio porque toda vez que eu chego lá e choro, e falo, e brigo, tudo, ele no final, ele sempre me mostra que não é tudo aquilo, que eu estou fazendo tempestade em copo d'água, né? E que as coisas não são daquele jeito. E eu aprendi a ouvir a voz dele e houve essa ligação, sabe? E foi muito importante. Então, eu acho que fazer terapia é importantíssimo. Essa coisa de que eu resolvo sozinha, porque eu faço, que não adianta falar, se eu não resolver meus problemas, o outro vai resolver. Isso é balela, gente. A gente precisa de ajuda, precisa ser ouvido, precisa falar.
falar, né? E Precisa falando falar. em falar, você falou a psicanálise ela é muito próxima da arte, né? Sim. Porque na arte também fala. Aí você falou da poesia e a arte, né? O desenhar. O que que é para você? O que que representa para vocês essa arte? Eu que Ah, escrevo, eu que pinto. a poesia é poder colocar, né? O que eu não falo, eu posso escrever, né? Então tudo que eu escrevo são coisas que eu precisava ter falado ou talvez eu ainda queira falar. Então eu vou transcrevendo, vai para o papel, tudo isso aí. É uma forma de mostrar que eu estou viva e que eu, de certa forma, se eu não posso falar hoje, alguém vai ouvir, vai ler, vai saber. É a minha escrita, né? Sou eu, é a minha essência que está ali. E a pintura é uma forma também, eu descobri que é uma forma de conseguir transportar, assim, tudo aquilo que está lá dentro de mim. Tanto que eu fiz a foto de um filho meu sem rosto, né, com uma pipa, e eu dei o nome de Uma Vida Não Vivida, porque foi uma vida que não foi vivida, né? E eu não lembro de um rosto, eu não tenho um rosto para pôr lá do meu filho, né? Mas toda vez que eu olho lá na parede e vejo aquela tela, eu lembro dele. Não que ele não esteja aqui, que eu não tenha lembrança, mas são coisas então que você consegue passar, né? Eu consigo passar na minha arte os meus sentimentos. E você E isso me fala, alivia, né? e eu falo. E eu Fala, falo né? através. Às vezes a pessoa pode olhar e falar, nossa, o que que é isso? Mas é uma fala muito forte, muito sensível que está ali. Acho que a beleza. Nós já estamos quase chegando no final. Passou rápido o Poxa, tempo. que bom. Passou rápido. É a primeira vez que você está no podcast? Primeira vez. Primeira vez. Tá Que vendo? Sexagenária, legal. primeira vez. Tá vendo? Olha, tá vendo? Quem sabe o primeiro de muitos, hein? Se E, acrescentar, claro. gostaria. E acho que a importância da fala, né? Seja você mulher, seja homem, não importa, mas a importância de você se olhar e falar. Freud diz que aquilo que não é fala, que não vira palavra, vira sintoma, Sim. né? Quase que escapa pelos dedos os nossos sentimentos e afetos. Então fale, né? Seja através da poesia, da arte, ou num setting analítico com um analista, Sim. com o seu psicólogo, com o seu terapeuta. Temos, é, já falando aqui, né, quando ela falou da Fabiana, a Fabiana é nossa vice-diretora do Instituto Self, ela que te apresentou, né, a psicanálise lá atrás. Então, Foi. muito obrigado, Fabiana. E aí, Eu que tenho que antes, agradecer, né? antes de encerrar, nós temos 3 perguntas para encerrar, Opa. mas antes eu queria que você olhasse aí, né, para a câmera e desse esse recado para as pessoas que talvez já falam assim: ah, não, na minha vida já não dá mais tempo para nada. Sempre há tempo para tudo. Enquanto tem vida, há esperança. Né? Eu acho que enquanto tem vida, há esperança. Que nada é impossível. Enquanto a gente tem capacidade de pensar, de andar, não falo nem de andar, você pode até estar sentado e não tem como se locomover, mas você pode falar, você pode ouvir, você pensa, você está com tudo ainda para ir em frente e a gente não pode desistir nunca. Então não desista. Eu sou aqui um exemplo de que o segredo dos que triunfam é começar sempre de novo. E de novo, E de novo, e de novo, e de novo. exatamente. Tem umas perguntas aqui, nós estamos falando de café, né? Café com psicanalista, tá aí com a sua caneca Ixi, linda, personalizada. olha. É, aqui no finalzinho eu sempre dou alguns poderes para as Olha. pessoas. São 3 poderes. Se hoje, se hoje você pudesse com esse poder tomar café. A gente tá falando de café, né? Café é Sim, tão bom. café é bom. Tomar café com alguém que não está mais aqui entre nós. E aí você pudesse falar, eu vou tomar café com essa pessoa. Ah, eu poderia dizer que minha mãe, né? Porque mãe é tudo. Mas se eu pudesse hoje, eu gostaria de tomar café com meu irmão. Sabe, eu tenho um irmão mais novo que se foi faz um tempo e eu sinto muitas saudades. Então, se eu pudesse, eu tomaria esse café com ele hoje. Com certeza. Ele está lá longe, né? Muitos dizem que está ouvindo, eu não duvido, né? O Pedro Alberto é meu irmão e eu gostaria de ter assim, um reencontro com ele. Então, um café ao Pedro. O Pedro Alberto. Ao Pedro Alberto? Pedro Alberto. Muito bem.
Outro poder, Laodiceia. Opa! E você sabe que na psicanálise o sonho é a realização de um desejo, né? Então, por que não sonhar que tá tomando com Pedro, né? É outro desejo, outro poder. Se você pudesse amanhã ou depois tomar café com qualquer pessoa que está vivo em qualquer lugar, na China, no Japão, em outro planeta, tá vivo, mas você nunca tomou café e queria muito ter essa oportunidade. Eu acho que enquanto psicanalista ou analista em formação, até eu leio muito e gosto de falar dela e falar, seria Malvine Zalcberg. Ai, Malvine, pretensiosa, né? Malvine Zalcberg. Zal, Zalcberg. Zalkberg. Isso. Ela é fantástica. Nem a conheço pessoalmente, mas adoraria tomar um Ela cafezinho mora com ela. onde? Ela é do Brasil. Ela é brasileira. Então, você vai mandar esse podcast pra ela lá pro Instagram dela. Malvine, Opa, por favor, vamos tomar um café e vem aqui, viu? No Instituto Self, no Café com Psicanalista. Então, assim que será sair, você muito vai mandar bem-vindo. pra ela lá Vou no mandar. Vou Instagram mandar, dela. sim, no Instagram Malvine, dela. sim, ela tem um livro, né? Uns Tem livros sobre livros. mãe e Ela é filha, uma muito grande bom. escritora. Malvine, então, Relação mãe e filha. tá convidada, viu? Tá Ela vai te mandar o convidada. link. Outro poder, esse é um poder interessante, assim. Se É. você, com quem que você não tomaria café de jeito nenhum? Nossa! Olha, agora pegou pesado, hein? Aí a gente tem que ser muito sincera, né? Eu não tomaria café com o Messias Bolsonaro, porque eu amo o feminino, eu acho que nós estamos aí num mundo que todo mundo deve ter liberdade, né? Sem repressão, sem maldade, com o coração mais limpo. Então eu não tomaria café com ele. E é interessante que você vem da denominação evangélica, né, Sim, aham, atualmente. sim. Mas mesmo assim, por esses Por motivos, esses pronto, motivos, não eu tenho uma precisa tomar outra visão. café. Não vai tomar café com ele. Não, não Pronto, gostaria. resolveu. Mas que bom, obrigado pela conversa. Olha, eu que Então a gente agradeço. descobriu que nem tudo é culpa da mãe, ou talvez sim culpa da Talvez. mãe, não sei. Mas obrigado pela conversa, pela história, pelo Ah, recomeço. Acho que eu hoje. tenho só que te agradecer. Oh, Ó, gratidão aí pela oportunidade de falar um pouquinho, né? claro, falar, né? Falar, 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 falar. falar e falar. Obrigada. Então, o Café com Psicanalista volte sempre. Obrigada. Quem sabe a gente desce com o Instituto Selfie lá para o sul do Pro Brasil, para o Paraná. Olha, Paraná. Paraná, guarda aí. Aguarda aí, Paraná, via Laodiceia, hein? Domingos Ferreira. Mas obrigado, viu? Eu que Espero agradeço. que você tenha gostado muito desse café. Um café que fala de recomeço, fala de bancar o desejo, fala de por que não assumir aquilo que você quer. Então, fica aí o convite. Obrigado você que nos acompanhou nesse café e obrigado mais uma vez. Gratidão. Gratidão. E até o próximo café. Clique aí, siga, ative o sininho e te aguardo. Obrigado, viu? Obrigada, obrigada.